Marcelo Bretas, o juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, foi afastado por supostas irregularidades na condução dos processos. Numa sessão sigilosa, os conselheiros analisam em conjunto 3 reclamações feitas contra Bretas. 2 têm como origem delações premiadas de advogados que relataram supostas negociações irregulares do magistrado na condução desses processos. E a terceira, inclusive, é sobre uma queixa do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de uma suposta atuação política na eleição de 2018 em favor do ex-juiz Wilson Witzel, que venceu naquela disputa e foi afastado 2 anos depois. Meu querido Mano Ferreira, sobra alguém da Lava Jato hoje em dia? Não sobra mais nada, né? A Lava Jato foi completamente destruída ao longo do último governo, do último ciclo político, mas eu acho que uma coisa que a gente precisa discutir é que juiz bom é juiz que não aparece mais que o jogo. Serve no futebol, serve na... Então você está querendo fechar o judiciário, basicamente. Não, isso que você tá falando. Eu estou querendo que a lei importe mais do que o juiz. Personalidade. Que a regra valha mais do que quem é o jogador do momento. Que, no fim das contas, é a discussão anterior que a gente estava tendo sobre segurança jurídica. A gente não pode viver num país onde há o império dos homens, ou seja, onde aquele que ocupa a cadeira importa mais para o destino de um caso do que os elementos fáticos e jurídicos que envolvem o caso. O Mano fez 22 embaixo da mesa, né? Bonito o discurso dele, hein? Bonito. Felipe Campos. Eu gosto do Mano. Até arrepiou, meu. Gosto. Arrepiou, Maninho. Gosto. Mas você tá certo. Você tá correto. É isso. Só que isso é uma bela teoria. A questão é como que a gente implementa isso. E eu acho que uma coisa que a gente precisa discutir é como implementar uma reforma administrativa que serve para o setor público como um todo, mas especialmente para o judiciário. Ou seja, como que a gente vai recompensar o juiz, que é um bom juiz, que cumpre a lei, que cumpre a jurisprudência, e como a gente vai punir, sim, o juiz que é um mau juiz, que é um juiz que age de acordo com a sua vontade, que ignora a jurisprudência, que atrasa o andamento de processo. Minha querida Marina Helena, vamos ser bem práticos aqui. Quem é o político no Brasil, ou se existe um político no Brasil que tope comprar essa briga? Pois é. Tô procurando. Esse é o ponto. Enquanto não tivermos políticos que queiram comprar essa briga, esquece. Eu acho que tem aí umas ideias que são o que já falaram, né? Mandato de ministro do STF, tem reformas parciais, né? Mas eu acho que elas não passam por essa... Na verdade, para ser justa aqui, o juiz Sérgio Moro, né? Quando pensou em ser candidato à presidência da República ainda, tinha um pacote para o judiciário, de reforma do judiciário, que tinha muito a ver com isso, que tinha muito a ver com várias recomendações do Conselho Nacional de Justiça, recomendações de 20 anos atrás, que falavam exatamente isso. Primeiro, a lei precisa ser igual, para isso a gente precisa de uma padronização. Então, se a coisa foi julgada e a decisão foi essa, tem que haver um custo para que um próximo juiz divirja dessa decisão. Ele precisa estar muito bem embasado para fazer isso, que não é o que acontece no Brasil. E isso também diminuiria essa coisa dessa recorrência, né, para várias instâncias. Então, acho que tem muito a ver com esse processo. Mas hoje, infelizmente, isso não é uma pauta dentro do Congresso. Infelizmente, eu acho que a gente precisa... A questão da reforma do judiciário, Mano, vai muito além da reforma administrativa, porque é exatamente isso. A gente precisa falar de novo da segurança jurídica. O que me deixou muito... A gente acabou de ter uma decisão péssima, né, que foi a decisão do STF, que para as empresas, de que uma decisão tomada pelo judiciário, caso ela seja alterada, pode valer retroativamente. Então, assim, ou seja, isso vai quebrar muita gente, isso é um problema absurdo. Então, até o passado é incerto. Então, a gente vê isso com recorrência. Então, o problema é realmente grave, afeta todo mundo e precisa de uma reforma. Mas sem quem não consigo identificar hoje ainda, infelizmente. Gente, para quem chegou agora no rádio, são 11h08. A gente está conversando aqui no Morning Show sobre o afastamento do Bretas, aquele juiz lá da Lava Jato que foi afastado, inclusive, da atuação dele por algumas irregularidades que foram constatadas. São problemas que se retroalimentam, né, Paulo? Por que há o vácuo da política em tratar disso? Porque muito político tem rabo preso com a justiça. Então está precisando pedir favor para o juiz. É o ciclo infinito, né? Meu querido Alexandre Borges, como é que você vê isso? É justo esse afastamento?
Olha, o Bretas é uma figura meio estranha, né? Ele, primeiro, aquele lado dele fisiculturista, que ele fica posando no Instagram, ele gosta dos holofotes, né? Ele gosta da ribalta, mas, ao mesmo tempo, ele foi num avião particular junto com o Wilson Witzel para a posse do Bolsonaro. Ele depois participou de evento com o Crivella, ele deu declarações que podiam ser vistas como simpáticas ao Bolsonaro. Ele foi um pouco além do que devia ir. E especificamente no caso da prisão do Temer, não sei se vocês lembram, mas a decisão, eu me dei o trabalho de ler a decisão é uma coisa que eu achei escandalosa. Basicamente dizia o seguinte: olha, a gente está investigando o Temer e não achou nada, então prende para ver se a gente consegue achar, sabe? É um negócio inacreditável. Então, eu acho que quando chega o judiciário, ele é muito corporativista. O judiciário tem muita dificuldade de culpar a si mesmo. Então, quando chega ao limite, ao extremo de culpar o próprio CNJ, culpar o juiz, afastar, é porque ele deve ter realmente saído muito da linha. Porque se ele sai só um pouquinho da linha, tem aquela juíza, por exemplo, que ficou tomando sorvete sem máscara e que parece que o máximo que pode ser dar uma afastada com salário integral. Quer dizer, a gente vê casos onde juízes passam da linha e você não tem uma punição, você não tem uma correção, porque é uma casta muito fechada. Então, assim, quando chega nesse ponto, é porque o sujeito realmente arrumou muito inimigo e ele saiu muito da linha.